Olá, está começando mais um Em Dia com a Ciência. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o projeto Estudo da Fragilidade em Idosos Brasileiros, desenvolvido pela Rede Fibra. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio a coordenadora Geraldine Alves dos Santos e a bolsista do projeto, Mônica Luvison. Geraldine, por favor, explica um pouco como é que é esse estudo, que projeto é esse? Certo. Bom, esse projeto começou da ideia de poder se conhecer um pouco mais como o idoso brasileiro está em relação a determinadas doenças que podem levar a uma menor longevidade, né? Então, seja assim, por que as pessoas morrem mais cedo? Por que elas não podem se manter por mais anos e, quem sabe, ultrapassarmos então a barreira dos 120 anos, né? Que é a expectativa máxima que nós temos de vida com saúde, né? Então, mundialmente têm sido feitos estudos sobre a síndrome da fragilidade do idoso. Essa síndrome não é simplesmente dizer assim, o idoso é frágil porque está mais velho. De maneira alguma, não é isso que nós queremos dizer. Mas existem algumas doenças que, em conjunto, por isso, né, o termo síndrome, podem levar, então, a que a pessoa viva menos anos, né, ou até um pouco mais de anos, mas não com a qualidade de vida que nós gostaríamos. E como é que é feito esse estudo, que é analisado realmente para que se tenha esse resultado? Certo. Como eu disse, assim, no mundo já estão sendo feitos esses estudos, né? Então, principalmente algumas doenças, né, são vistas como prejudiciais, né? Só que no Brasil nós estamos tentando fazer, além dessas doenças, também as questões psicossociais. Então, esse nosso estudo, ele vai avaliar, dentro das questões psicológicas, por exemplo, a depressão, o estresse, o senso que a pessoa tem de autoeficácia, se ela consegue fazer as coisas ou não. E dentro dos aspectos sociais, quais são as redes, né, que essas pessoas têm de amizades, de família, de grupos, de profissão? O que ela faz no cotidiano dela, né? E bom, e ainda mais então esses aspectos físicos que a gente vai ver, questão de obesidade, pressão arterial, se a pessoa tem alguma doença que a gente chama de crônico-degenerativa, né, ou seja, assim, que ela sofre por muito tempo, né? E tentando analisar, então, que elementos podem estar influenciando nessa maior longevidade ou não. E como é que surgiu a oportunidade de começar esse projeto? Por que esse interesse? Por que estudar isso? Na verdade, isso é um sonho de todos os pesquisadores na área da gerontologia. A questão é, a gente não pode estudar isso só num pequeno lugar, num cantinho ou com algumas pessoas. A gente tem que ter um estudo que realmente tenha uma abrangência nacional, né? Uma questão epidemiológica mesmo. Então, surgiu, através do CNPq, a possibilidade de juntarmos, então, vários grandes grupos de pesquisadores, né? Por isso, então, nós temos 4 grandes polos, né, de pesquisa, sendo que um deles é o que nós participamos, o da Unicamp, em que só nesse polo existem 7 cidades no Brasil, pegando todas as regiões que participam. No total, vão ser cerca de 7.000 idosos com mais de 65 anos pesquisados no Brasil. E quem é a equipe de pesquisadores desse estudo? Bom, nessa equipe do polo da Unicamp, nós temos a professora Anita Liberalesso Neri, né, que é uma referência na área da psicologia, e nos demais campos são pessoas também de referência da área da medicina, da psiquiatria e da fisioterapia. Né? Ou seja, se tem realmente uma equipe multidisciplinar, claro que em cada um desses polos já há outros profissionais, né? Mas pessoas representativas, então, dos 3 âmbitos, né? Biopsicossocial. Oi, Mônica, e tu como bolsista do projeto, qual é a tua participação dentro desse estudo, dentro dessa pesquisa? Bem, primeiramente a gente separou a cidade de Votim em setores censitários, né? E nós, bolsistas, fomos até a casa, passamos por todos os setores e entrevistamos as pessoas para ver onde teriam idosos acima de 65 anos. E na segunda etapa, eles foram trazidos à Fevale para fazer vários testes, né? Como a professora Geraldine já mencionou, pressão arterial, vários testes, mini mental, né? A velocidade de marcha, medidas antropométricas. E é interessante assim que os idosos eles se sentiam muito bem quando vinham até a Fevale, muitos que não conheciam, né, o centro universitário e gostavam muito de conversar conosco, né? E no final das entrevistas nós servimos um chazinho com bolachinhas
e levávamos os idosos até a sua casa. Essa pesquisa iniciou em 2007, né? Então já Sim. faz praticamente 3 anos, né, que está nisso. E como é que vocês observam realmente teve essa aceitação das pessoas que estavam sendo pesquisadas, desses idosos? Bom, o que a gente observou, assim, passando na cidade, né, é que muitos idosos, como é uma colonização alemã, muitos idosos são retraídos. Eles não atendiam, né, a gente, assim, mas vários outros idosos eram muito acolhedores, né. Nós, nessa pesquisa, nós não podemos entrar até a casa do idoso. Era no portão feito algumas perguntas, né, e vários idosos insistiam para a gente entrar, né, tomar um chazinho, um chimarrão. Mas daí nós conversamos com eles e falamos que a gente iria recebê-los aqui na Fevale, e por esse lado, foi muito boa a aceitação. Teve essa questão familiar mesmo. Com certeza. Dos idosos, assim. E até agora, assim, o que vocês têm observado realmente dessa pesquisa, até mesmo esse contato mais familiar, mas um pouco mais de resultado também, assim. Bom, nós estamos ainda com os resultados bem preliminares, né? Mas algumas coisas a gente já consegue observar, principalmente podendo comparar com as outras cidades que fazem parte da pesquisa, né? O ponto de maior destaque inicial seria a gente poder perceber que essa população ela está tendo um processo de envelhecimento que a gente poderia considerar como saudável, ou seja, nós temos pessoas não com tanta incidência de doenças, né? Com uma rede de suporte tanto da saúde quanto social adequado, inclusive também em comparação com os outros lugares, a questão financeira também é bem melhor. O que a gente percebe, na verdade, no município de Ivoti é que é uma cidade, obviamente, pequena, né? Que tem um índice de desenvolvimento social bastante elevado, e por isso a comparação com os outros locais no Brasil, que não tinham um desenvolvimento tão elevado, né? E uma cultura bastante homogênea também. Então, todos esses elementos levam a que as pessoas de idade sejam mais valorizadas dentro dessa cultura, né? E o que a gente começa a perceber é que eles também têm muito mais autonomia que em outros lugares. A gente vai perceber que em outros lugares do Brasil, as pessoas idosas, elas precisam trabalhar por mais tempo, elas são responsáveis pela família. Por quê? Porque as suas aposentadorias acabam sendo o alicerce financeiro de toda a família, dos filhos, dos netos, às vezes inclusive dos bisnetos, né? Aqui, até pela valorização que a gente tem, então, dessas pessoas idosas, não que não aconteçam casos que esses idosos não ajudem as suas famílias, mas eles têm mais autonomia, eles podem viajar mais, eles podem passear mais, eles podem se dedicar mais à vida deles. Por isso, também uma participação social em clubes, em grupos de terceira idade, em diferentes atividades sociais, né? E uma outra coisa importante também que nós notamos é que os nossos idosos aqui, eles têm um maior percentual de pessoas que vivem sozinhas, ou vivem, no caso, né, com seus cônjuges, né, com as famílias mais reduzidas, ao contrário de outras regiões onde são as famílias mais expandidas que vivem na mesma residência. Isso já demonstra um ponto importante do envelhecimento no Brasil. O IBGE, no último censo, já apontava essas questões, né? Que as pessoas idosas estariam cada vez mais morando sozinhas. E o que isso levaria nas idades mais avançadas, uma preocupação que a gente tem. E a gente já percebe isso aqui, tanto pela questão da colonização alemã, dos filhos serem mais independentes, né, de irem fazer suas vidas, às vezes até em outros lugares, né, mas também esse conceito de autonomia que o idoso desenvolve por se sentir assim, gestor da sua vida, né?